Que a graça e a paz esteja com todos. Quero ler um texto para reflexão em Êxodo, capítulo 18, verso de número 21 e 22, que diz assim: E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Ok? Meus amados, o texto que lemos mostra-nos o conselho do sogro de Moisés. Jétro aconselha Moisés, nesse momento, a levantar uma liderança, pois a carga que Moisés carrega é muito pesada para ele carregar sozinho. Então Jétro diz para Moisés que o que ele faz não é bom, que ele levantasse obreiros para ajudarem nessa obra, nessa carga tão pesada. E aqui ele dá conselhos para Moisés levantar uma liderança. Interessante que para levantar uma liderança aqui, ele coloca alguns princípios que é necessário para a escolha dessa liderança. No versículo 21 ele diz: homens capazes. A primeira qualidade de uma liderança é homens capazes. Esse negócio de dizer que não precisa ser capacitado para exercer uma obra é mentira. Por quê? Porque aqui é bem claro, a necessidade é tão grande que precisa de homens que tenham capacidade, potencial para fazer. Haja vista que quando Deus escolheu Saulo para ser Paulo, apóstolo, Deus o escolheu porque viu nele capacidade. Embora haja vista, muitas pessoas vão dizer, mas ele não tinha nenhuma qualidade para ser apóstolo. Embora ele fosse muito capacitado na sua vida cotidiana, por ser um homem poliglota, por ser um homem estudado, ele não tinha capacidade para ser apóstolo. Porém, perceba que quando Deus escolhe Saulo, a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Saulo, ele era como uma fera selvagem. E a fera selvagem, ela tem ímpeto, ela é ofegante, a sua respiração é ofegante, é contínua. Então o ímpeto, aquele negócio de ser contínuo, você vê que ele vai atrás de cartas para perseguir a igreja, ele não espera nada, ele vai atrás. Então tudo isso que é para um lado negativo, Deus traz para um lado positivo. E Deus olha para Saulo e diz: é esse o meu escolhido, que eu vou usar para a minha obra, porque ele tem capacidade, ele tem potencial. Esse negócio de Deus capacita o incapaz, eu creio. Porém, muitas pessoas, eles querem ficar na zona de conforto e não se capacitar, não se preparar para a obra do Senhor. Segunda qualidade do texto diz: tementes a Deus. A segunda qualidade de uma liderança é temer a Deus. Já dizia o sábio Salomão que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Provérbios capítulo 9, verso de número 10. Ok? Perceba que quando Deus chama, por exemplo, a Abraão, Deus chama Abraão e pede para sacrificar o seu filho. Abraão, ele não entra em debate, em colisão com aquilo que Deus manda. Mesmo tendo a certeza que Deus não aceitaria o sacrifício
de Isaque, porque ele diz, iremos até ali e havendo adorado tornaremos a vós, é a certeza de que Deus não aceitaria o sacrifício, porém ele não questiona e ele obedece à voz de Deus, demonstrando que ele tem temor a Deus. Liderança que não tem temor a Deus é uma liderança fracassada. Por quê? Para ser líder tem que estar debaixo de submissão, debaixo de uma autoridade. E quem não tem temor da autoridade divina não é capaz de liderar uma autoridade, exercer uma autoridade terrena aqui na terra. Terceira qualidade que o texto diz, ainda no versículo 21, diz: homens de verdade. A terceira qualidade de uma liderança é homens de verdade, não pessoas falsas, ok? Não pessoas de mentira, mas homens de verdade. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não tem como vencer o caminho sem passar pela verdade. E não tem como alcançar a vida eterna sem passar pela verdade. A verdade está no meio, ok? Então tem que ser homens de verdade. Efésios capítulo 6, verso 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, cinto da verdade. Fala de compromisso com a palavra de Deus, que é a pura, a verdade escrita, é a palavra de Deus. Ela sim, ela é a verdade. Em um mundo de mentiras, a verdade ela tem que prevalecer, ok? Quarta qualidade para uma liderança, diz o texto, que aborreçam a avareza. Aborreçam a avareza, ou seja, que são pessoas que não são dominadas pela ganância inapropriada aquisitiva de dinheiro. Então eles têm que aborrecer a avareza. É tipo aquela liderança que está focada tanto no dinheiro que ela acaba se corrompendo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon ou você serve a Deus. Fazer a obra de Deus motivado pela ganância, pela avareza, pelo dinheiro, isso compromete qualquer liderança, ok? Então, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Perceba que a avareza, ela acaba desviando do foco, do propósito, da fé. O obreiro, em Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que o obreiro é digno do seu salário. Porém, se o obreiro faz a obra pela motivação do salário, ele se corrompe, porque não tem como fazer a obra que é espiritual focado no material. O material, ele é proveitoso, é digno. Porém, o obreiro que tem o seu salário que é digno, ele não deve trazer a sua força, o seu ímpeto para o dinheiro, mas sim para aquele foco que foi chamado, para a obra de Deus. E para finalizar aqui, ele deixa bem claro que uns sejam líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Para fechar aqui, eu aprendo que uma liderança, ela não pode ser uma liderança egocêntrica, que acha que tudo gira em torno dele, ok?
Não pode ser uma liderança ciumenta, ok? Que acha que só ele deve fazer e se faz, só ele que faz certo. Não. Aqui o conselho é: separa homens, separa líderes para te ajudar a liderar, ok? Você é o líder Moisés, é o líder principal, porém você sozinho não faz nada. Então a liderança tem que aprender que não tem como liderar sozinho. Precisamos de homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza, ok? Fica com essa palavra, compartilha, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, ativa o sininho das notificações, compartilha para os amigos, chama para essa reflexão, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus.